Olá pessoal, meu nome é Marcelo Vinícius, sou graduado em Psicologia, minha formação é em Psicologia, tenho especialização em Psicologia, mestrado em Filosofia e estou buscando agora o doutorado também em Filosofia. Na minha carreira acadêmica, as minhas pesquisas foram na área e no tema da filosofia contemporânea, filosofia da psicologia, filosofia social, teoria do reconhecimento, corpo e subjetividade. Mas esses temas mais técnicos não nos interessam aqui, porque resolvi criar esse canal no YouTube para me aproximar de pessoas que têm interesse de refletir um pouco sobre a existência humana, Então, aqui é uma maneira descomplicada e fácil de a gente tentar conversar sobre temas que envolvem o ser humano. E, além disso, além de a gente estar discutindo esse tema pelo viés da psicologia e da filosofia, eu também tenho interesse aqui de colocar a arte, especificamente o cinema e a literatura, sem maiores pretensões. Fazer essa tríade, arte, filosofia e psicologia. E vamos ver como é que vai refletir aí para vocês. Espero que vocês gostem e vamos para o nosso primeiro assunto do canal. Olá pessoal, eu queria apresentar um livro, na área da literatura dos romances, um livro chamado Memórias do Subsolo, do escritor Fyodor Dostoiévski. Dostoiévski é um escritor russo clássico da nossa literatura. Eu queria trabalhar com o livro dele, que é bastante pequeno, mas também poderoso, que é o Memórias do Subsolo. Esse livrinho aqui. Esse livro ele tem um poder muito grande. Ele foi publicado em 1864, mas carrega uma grandeza estética, artística, filosófica e histórica, assim, de invejar qualquer um que pretenda entrar no mundo da literatura ou até de outros nomes grandes da literatura. Dostoiévski foi esse nome. Aponto também que esses conteúdos do trabalho de Dostoiévski chamou a atenção de filósofos como o alemão Walter Kaufmann, que disse que a obra de Dostoiévski é um precursor do existencialismo. O existencialismo, agora, na nossa contemporaneidade, é uma corrente filosófica, que começa ali com o filósofo Kierkegaard e passa depois para uma fenomenologia existencial com Heidegger, começa com Husserl, a fenomenologia de Husserl, depois Heidegger, depois Sartre, Merleau-Ponty, enfim, esses filósofos contemporâneos. E aí, com Sartre ali, a gente tem uma fenomenologia existencial e tal. E Walter Kaufmann vai dizer que Dostoiévski é um precursor do existencialismo, mas isso de um termo muito mais amplo, não se restringindo a uma filosofia de Kierkegaard, por exemplo. E esse livro aqui, Memórias do Subsolo, tem vários livros ótimos de Dostoiévski, que muita gente já conhece, é um clássico, não é difícil de conhecê-lo pela internet ou em qualquer outro meio de informação. E esse livro, Memórias do Subsolo, é aquilo que poderíamos chamar de submundo, porque o personagem que não tem nome, o homem do subsolo, ele vive metaforicamente o inferno, na perspectiva do inferno de Dante, por exemplo. E valendo dessa análise assim de que um personagem que não tem nome, eu me lembrei de uma entrevista do escritor José Saramago, em que o entrevistador questiona sobre a obra Ensaio sobre a Cegueira, do Saramago, e perguntando por que certos personagens não têm nome. E aí Saramago nos diz que o tema é de caráter tão amplo, certo, e tão geral que os nomes deixam de ter sentido. Assim, o José Saramago vai dizer uma frase bastante interessante, que é: conhece os nomes que te deram, mas não conhece os nomes que tens. Ou seja, a discussão é muito mais ampla que ter um nome como Marcelo Vinícius
significa o quê? Quem de fato sou? Sou simplesmente Marcelo? Então Saramago bota esse questionamento. E o que eu acho interessante é que isso dá para fazer um link com o personagem do Homem do Subsolo, da obra Memórias do Subsolo, de Dostoiévski, né? Essa obra é bastante relevante, não só no mundo da literatura, como da psicologia e da filosofia. O interessante é que o personagem de Dostoiévski, todos os personagens de Dostoiévski, muitos deles, na verdade, como em Química Artigo, com Raskolnikov, por exemplo, são personagens bastante inteligentes. E Memórias do Subsolo não é diferente, né? O personagem que não tem nome, esse homem do subsolo, é um sujeito elevadamente inteligente. Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma certa fragilidade, ele é suscetível, ou seja, ele é um personagem contraditório. E se a gente observar o que esse personagem é, além de inteligente, boa parte do livro, a metade do livro pelo menos, porque é dividido em duas partes, na primeira parte há praticamente um monólogo ali do personagem, porque ele fala consigo mesmo ou se volta a um público indeterminado para poder expressar os seus pensamentos. Ele está sempre tendo diálogo com um outro, mas esse outro não é aquele outro ali presente, é um outro hipotético, é um outro fantasmagórico, né, com que ele vai realizar um diálogo. Ou seja, não são outros personagens efetivamente presentes ali na obra. Agora, o interessante é que o outro, sendo concreto ou não, tendo uma alteridade ou não ali presente, o outro sempre é importante para o desenvolvimento do discurso, para o desenvolvimento do sentido que o personagem dá para si e para o mundo, ou não sentido, né? Quando ele chega, às vezes, a uma situação quase que nihilista, mas ele precisa construir um discurso, e esse discurso é sempre com o outro, mesmo que esse outro seja o outro hipotético, né? O outro imaginário. Por que esse outro hipotético? Porque o homem do subsolo, de Dostoiévski, é um homem isolado no seu casebre, né? E evita contato com o mundo, com os outros. E nesse isolamento, ele tenta, vamos dizer assim, analisar as relações que ele mantém com o mundo. Mesmo isolado, acredito eu, há uma relação com o mundo ali, desse personagem. Porque o mundo está o tempo todo interpelando esse homem do subsolo. Claro que aqui a gente não está falando dessa obra com um viés de crítico literário ou de nenhuma análise profunda sobre essa obra. Até porque aqui não cabe. A nosso intento é utilizar essa obra como um contexto. Ou seja, utilizar essa obra para também um pretexto, que é falar de uma forma mais fácil, vamos dizer assim, sobre a condição humana. Uma das formas de falar sobre a condição humana. Então, é interessante entender que Memória do Subsolo, na obra Memória do Subsolo, o personagem é altamente narcisista. Ele tem um narcisismo mais veemente e, ao mesmo tempo, ele precisa desse outro, mesmo que espectral, mesmo que fantasmagórico, certo? Há então aí uma contradição. Ele é narcisista, se isola, ao mesmo tempo que precisa do outro para poder realizar seu discurso. Percebemos então que esse homem do subsolo é um sujeito que não quer travar relações com os outros e, ao mesmo tempo, ele precisa buscar esse outro para que o diálogo aconteça, para que o discurso ocorra, para que ele possa construir alguma narrativa existencial de si mesmo e das coisas que o cercam. E esse personagem que tenta, vamos dizer assim, se isolar, sem poder se isolar de fato, esse personagem que
não quer travar um diálogo com o outro, mas ao mesmo tempo busca esse outro para que algum diálogo seja possível, né? Senão ele entra num nada absoluto, vamos dizer assim. É bastante interessante porque essa obra publicada no século XIX, né, quando a gente vem para uma filosofia moderna, como a de Hegel, por exemplo, quando a gente vai analisar um pouco da filosofia de Hegel, Hegel vai dizer também que a consciência humana, só alcança sua satisfação com uma outra consciência humana. Claro que Hegel vai desenvolver todo um arcabouço, vai criar todas as suas premissas, todas as argumentações para chegar a essa conclusão que está na Fenomenologia do Espírito, né? Uma obra de Hegel, uma das principais obras de Hegel, onde ele fala que a consciência de si só alcança a sua satisfação em uma outra consciência de si. Alexandre Kojève, um grande intelectual que viveu na França e que era hegeliano, também vai dizer, com outras palavras, uma coisa bastante parecida com a de Hegel, que é quando Kojève afirma que o desejo humano deve buscar sempre o outro desejo humano. Ou seja, nesses filósofos, nesses pensadores, a gente está vendo que há uma necessidade do outro para que a gente possa ser o que somos, um ser humano. E aí a gente buscando um filósofo contemporâneo, saindo da modernidade como Hegel e buscando um filósofo contemporâneo como Sartre, por exemplo, a gente vai entender que Sartre vai dizer que o para si é sempre para o outro. Para si é um conceito sartriano sobre a consciência humana, sobre a realidade humana, né? Que a consciência em Sartre é uma peculiaridade que não cabe aqui discutir e que ele chama de para si. Então ele está dizendo, com as palavras, que uma consciência humana só existe com relação a outra consciência humana. Ou seja, não há consciência humana isolada. Se assim, ainda Sartre falar, se pudermos supor que há uma consciência isolada de outras consciências, ela não seria um ser humano. Nos termos de Sartre, ela não seria homem. Então, a gente percebe o quanto que Dostoiévski estava à frente do seu tempo e o quanto ele interferiu na filosofia, na psicologia, não que diretamente um Hegel da vida, um Kojève, um Sartre, tenha desenvolvido sua filosofia em cima de Dostoiévski, mas não é por esse sentido, mas que Dostoiévski descreve e escreve um personagem que, mesmo lutando de uma forma bastante monstruosa para se isolar, com todos os seus arcabouços filosóficos e inteligentes que ele coloca em seu discurso, ainda ele precisa desse outro, mesmo que seja um outro hipotético, né, como a gente acabou de observar. Ou seja, a vida humana só tem sentido pelo outro. A vida humana só tem sentido mediado pelo outro, melhor dizendo. E o que isso é interessante é que Dostoiévski, com sua obra Memórias do Subsolo, aquele homem do subsolo que é totalmente narcisista, que queria se isolar do mundo e ao mesmo tempo não conseguia porque ele buscava o outro, mesmo o outro hipotético, para poder dialogar, mostra o quanto é difícil a gente se afastar do outro. Na verdade, seria possível existir um ser humano sem a existência de um outro ser humano? Então, não dá para ignorar o outro. Mesmo que você queira negar o outro, primeiro você tem que afirmá-lo, porque não dá para negar algo que não foi, que não existe, que é incognoscível para o ser humano. Então, o outro está sempre presente. O outro, mesmo que você queira ser um homem do subsolo, aquele personagem de Dostoiévski, da Memórias do Subsolo, você ainda vai precisar desse outro. Mesmo para você fazer um monólogo, mesmo para você dialogar com você mesmo, você vai precisar de um outro. Nem que esse outro esteja impregnado culturalmente, socialmente, mesmo que esse outro seja um outro imaginário. E aí vem a importância que a gente pode buscar de Dostoiévski. A gente pode fazer uma releitura nessa perspectiva de que o outro é importante para nós. E sendo importante para nós, é necessário que a gente desenvolva empatia, é necessário que a gente desenvolva uma consciência de
coletividade e não uma consciência de individualidade extrema, de uma individualidade que faz, como diz Zygmunt Bauman, tornar-se a sociedade uma sociedade líquida, né? Uma sociedade em que é cada um por si e que interfere muito na saúde mental de todos nós, porque não conseguimos viver sem o outro. Então, a partir desse livro de Dostoiévski, desse personagem do Memória do Subsolo, a gente vê o quanto é importante as relações humanas, a intersubjetividade, o quanto é importante a gente ter empatia, o quanto é importante a gente ter uma consciência coletiva, isso em todos os termos, coletivo no sentido social, político, de respeito, de compaixão. E é a partir disso, passando por outros filósofos como Hegel, Sartre, a gente vai percebendo a importância da alteridade, a importância do outro que me faz ser o que eu sou, um ser humano. Então é isso, pessoal. Nesse vídeo eu só queria mostrar para vocês a grandeza que tem a obra de Dostoiévski. É claro que tem outras interpretações, outras análises muito mais profundas, que tem outros objetivos, que não o nosso, né? Mas que nos permite, nesse caso aqui, essa obra de Dostoiévski nos permite fazer uma análise sobre a intersubjetividade, sobre a subjetividade humana, e o quanto é importante a alteridade, e o quanto é importante um outro ser humano para que ocorra uma relação concreta da realidade humana, né? Então, acho que é isso mesmo e espero que vocês tenham gostado. Quem não leu, deveria ler, né? Memórias do Subsolo, de Dostoiévski, é um livro fininho. Dá para acabar essa leitura rapidinho, sem deixar de prestar atenção no que está escrito aqui, não é simplesmente passar a página, mas tentar compreender o que esse romance está nos dizendo, né? Buscar sua interpretação, ou você vai buscar um sentido para esse romance, como a gente tentou agora buscar um sentido para esse romance aqui de Dostoiévski, e mostrar a potência que é a literatura nas relações humanas, mostrar a importância da literatura, como ela é tão importante como a psicologia, a filosofia e outros conhecimentos e outros corpos de saberes que todos nós criamos, né, todo dia. Espero que vocês tenham gostado e se gostou, dê um like, se inscreva no canal se ainda não se inscreveu, marque aí a sua notificação, que é ali no sininho do YouTube, para você ficar informado quando vier a postagem de um outro vídeo. E o que eu acho também bastante importante é que comentem no vídeo, mande sugestões para que a gente possa desenvolver novos temas e realizar novas publicações. Não deixe de mandar sua sugestão. Fico grato aí, abraço e até mais, pessoal.